Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Chegou a quarta-feira e o Investindo na Gringa está começando. Eu sou a Bru Aleman, educadora financeira da Rádio Mix FM, para fazer aquele bate-papo descomplicado sobre o dólar e mercado global. Hoje nós estamos recebendo novamente meu querido amigo Vitor Miziara, que trabalha aqui no mercado financeiro e também é investidor global, além de analista de ações, hein, pessoal? Então vocês perguntem o que vocês quiserem. Bem-vindo mais uma vez, Vitor. Obrigado pelo convite, Bru. Feliz de estar aqui de novo. Ai, que bacana. Vamos lá, você já sabe, né? Entende que o bate-papo é direto e reto. Vou te colocar num balde gelado e você vai responder, tá bom? Qual o percentual ideal para investir no Brasil e qual é o ideal ter no exterior? Hoje assim, não existe um percentual dado, né? Existe um percentual para cada perfil de investimentos. Então, a gente vai do conservador até o agressivo, indo algo em torno de 10% até 30%, 40% se a pessoa tiver um perfil mais agressivo. Mais do que isso, não é tão recomendado porque a taxa de juros aqui no Brasil é tão alta. Se você investir muito lá fora, você está deixando de ganhar os juros aqui no Brasil e tem investidor estrangeiro vindo para cá para investir nos juros aqui, né? Entendi. Aquela velha história de que quando os juros aumentam, a renda fixa fica melhor aqui no Brasil, é isso? Exato, fica mais interessante, né? Sempre é interessante. Mas não quero ninguém investindo só em renda fixa aqui. Eu quero todo mundo dolarizado e guardando dinheiro. Então, vamos lá. E agora, trazendo para um outro cenário. Então, vamos pegar. Hipoteticamente, a pessoa tem R$1.000 por mês. E ela vai literalmente colocar o dinheiro dela ali no exterior. Ela falou, ela tá decidida, abriu a conta dela. Como que ela vai levando pra carteira no exterior? Se dá pra falar que existe o jeito certo, né? Depois que ela decidiu quantos % do patrimônio dela vai ser dolarizado, vai estar em ativos lá fora, no longo prazo, se ela todo mês for colocando naquele mesmo percentual, essas oscilações de câmbio, até dos mercados em si, não vão fazer tanta diferença nem no retorno, nem no risco. Então fica meio que à mercê da pessoa se ela quiser, entre um mês ou outro, aproveitar uma baixa da bolsa aqui, uma alta dos juros, ou uma queda do dólar para mandar mais dinheiro para fora. Mas no longo prazo, né, para quem está investindo, não é isso que vai transformar o investimento ou piorar a carteira como um todo. Entendi. Então ela pode criar a regra dela ali. Eu trouxe alguns dados aqui para falar com você. A gente inclusive já falou, acho que no nosso outro podcast, mas são os dados atualizados, salvo engano, de abril a junho, do perfil ali, do percentual de americanos que investem em ações. E dizem que nesse ano, até junho, 56% dos americanos estavam investindo, eles têm determinada posição em ações. Sabe o que é mais interessante? Que o valor médio que eles têm é $40 mil. É uma diferença muito grande pro Brasil, né? É muita diferença. A gente não tá acostumado, né, aqui com isso. O nosso trabalho tá bem... Apesar que quantos investidores na Bolsa aqui no Brasil somos hoje? Já mais de 3 milhões? Bateu quase 4. Quase 4? Mas para uma população de 200 milhões é muito pouco, né? Eu lembro que quando eu comecei na rádio, que foi um pouquinho antes de eu ter começado na rádio, eu tava começando no Instagram e eu fiz um post de que o número de brasileiros investindo na Bolsa tinha passado o número de presidiários. E na época era 800 mil. E não faz muito tempo, né? Teve um movimento muito rápido para começar a investir na Bolsa, principalmente porque os juros caíram muito, né? A gente viu muita gente migrando, mas ainda é um mercado muito novo aqui. Mas você acha que vai ter uma movimentação inversa? Que agora as pessoas, por exemplo, a gente tá com alguns assuntos novos, né? Como investir no exterior, que teoricamente é um pouco mais seguro. A taxa de juros está aumentando. Você acha que tem uma tendência das pessoas saírem da Bolsa Brasileira? A gente não ter esse tipo de comportamento porque a volatilidade, as pessoas ainda não entendem o que é essa volatilidade, manter longo prazo, também apostar aqui no país como elas também apostam lá fora? Eu acho que depois que você conhece um mercado ou começa a investir numa coisa nova, é difícil você largar 100%. Você pode diminuir talvez o percentual da sua carteira que está investindo em bolsa, em algumas ações, mas sair para trocar por um outro mercado, eu acho muito difícil. Principalmente depois de ter conhecido, ver as oportunidades que tem, empresas que são mais familiarizadas, né, com o nosso dia a dia. Então eu acho difícil ter uma fuga tão grande, porque existem novos mercados, como o mercado de cripto, por exemplo, que é relativamente novo pra gente. Exato, tá todo mundo querendo investir. Todo mundo. Eu também quero, mas eu tô aprendendo.
Vamos lá, agora a gente comentou, você até falou na nossa primeira resposta ali que a gente estava falando durante a programação, né? Agora vindo pro podcast, você falou sobre os 3 perfis de investidor. Eu tenho bastante material que a gente já gravou aqui sobre esse perfil, e eu vi uma grande diferença. Existem algumas corretoras que falam que quem é conservador, a gente vai falar dos 3, então vamos começar pelo conservador. Alguns falam que o conservador não deve ter, assim, nem renda variável, nem investimento no exterior. Como eu já vejo outros bancos digitais e outros tipos de corretora que já estão se adaptando a essas novas realidades, essas novas modalidades, porque eu acho que esses novos produtos, por mais que eles tenham um risco, eu, Bruno, entendo que mesmo você sendo conservador, você tem que ter um pezinho ali, né? Porque toda carteira, por exemplo, vê se faz sentido. Se numa carteira conservadora você precisa ter 5 a 10% de proteção, que é dólar ou ouro, faz sentido ela também ter um percentual no exterior também, né? Um 5% eu acho que tem ali. espaço para tudo. O que importa é exatamente o que você falou. Quanto por cento da carteira o investidor vai colocar naquela caixinha? Pelo que você conhece do perfil conservador, qual que é o maior medo que ele tem de investir no exterior? Por ele já ser o conservador, por ser um cara que tá ali no título de renda fixa e, cara, não quero sair porque eu sei o quanto que eu vou ganhar. No máximo ele diversifica numa LCA, LCI, em vários CDBs, umas questões assim. O medo dele é que ele vai estar mandando dinheiro para fora, então ele tem o medo do câmbio, de perder dinheiro já no câmbio. Então ele pode perder dinheiro já 10-0 só no câmbio que ele mandou o dinheiro para fora. Fora o próprio investimento lá, que como lá não tem investimento em renda fixa, né? Os juros nos Estados Unidos é praticamente 0, ele vai provavelmente para ações. Então ele sairia de um título de renda fixa aqui, LCA, LCI, para transformar o dinheiro dele em dólar, ou seja, tem o risco cambial e ainda investir em ações. Então, para ele fazer essa migração, teria que ser um percentual muito mais baixo para ele não se assustar tanto. Nossa, é uma pessoa com medo. Esse perfil é uma pessoa com medo? A pessoa conservadora, eu brinco que é a pessoa que não quer perder dinheiro. Aceita ganhar pouco, mas se ganhar o que está pagando a taxa de juros ou um pouquinho mais ali sem considerar o imposto de renda, já cumpriu o objetivo dela. Mas a gente pode falar que o conservador é um novo investidor e depois todo mundo quase vira moderado? Eu acho até o contrário. Eu acho que todo novo investidor já entra achando que é agressivo, querendo investir em todos os tipos de investimentos que tem. E aí vai em ouro, em dólar, em criptomoeda, em ação. Na primeira dor de barriga, ele percebe que não era o perfil dele. Ai, pior que é verdade mesmo. Eu pensando aqui numas histórias. Não, é porque eu recebo o pessoal assim: Bruno, nunca investi, não sei economizar, mas eu vi que posso abrir uma conta em dólar. Daí eu falo, meu querido, vamos começar a ter uma disciplina financeira. E eu falo brincando, mas assim, gente, é brincando rindo de nervoso, porque eu falo, não adianta, as pessoas não vejam como isso que nós estamos falando, abrindo a mente para todo mundo para investir em dólar, mas mesmo assim não é que é um produto em dólar. Você não está preparado para o mercado financeiro. Você ainda não conhece, talvez. Talvez. Não, se ele não tem a disciplina de guardar o dinheiro todo mês, como que ele vai ter a disciplina de ser um bom investidor? Exatamente. Independente do perfil. Exatamente. Porque o que vai deixar rico no final é a disciplina de guardar dinheiro e investir. Exato. Investir bem. E ele vai ter que ganhar cada vez mais pra investir cada vez mais. Exato, é o sonho de todo mundo. Porque os R$100 não vai virar $1 milhão. Não Me vai, ajuda. Não vai virar, não existe. Se alguém estiver vendendo isso, é mentira. Exato. Agora vamos lá pro segundo perfil, que é o moderado. Eu acho que a grande maioria dos investidores, né? Tanto do agressivo que perdeu muito dinheiro, então ele dá aquela... Volta um pouquinho. Exato. E o conservador, que ao longo do tempo, eu vejo muito conservador também estudando, e que ao longo do tempo, ele vai se abrindo para aquela oportunidade, mesmo que pequena, mas porque ele vai se sentindo um pouquinho mais confiança. A gente pode aumentar esse percentual aí para uns 15%? Pode, com certeza, vai até uns 20%. O moderado é a pessoa que começou a investir, foi aprendendo, quer se aventurar em novos mercados, aceita perder um pouquinho para correr o risco de ganhar mais dinheiro, né? Então a gente vê muita gente que investe na renda fixa e olha para a bolsa lá fora, por exemplo, igual você falou que o S&P sobe 20% ao ano na média. A pessoa que na renda fixa tá ganhando 8, 9, a hora que ela olha isso, os olhos brilham e ela quer começar a participar um pouquinho desse movimento. Então faz sentido aumentar um pouquinho o percentual, sabendo que no longo prazo as oscilações não são tão grandes como se a gente ficar vendo todos os dias aquele negócio subir e cair, né? A mania de ficar olhando todos os dias. O pessoal tem muito medo, mas é verdade. O pessoal olha. E quando a gente pega no moderado, mesmo já tendo 15, 20%, ele já consegue diferenciar
diversificar em outros produtos, né? Por exemplo, investir num ETF não só do SP500, mas ter uma posição legal em outros mercados, como, por exemplo, os primos dos fundos imobiliários, né? Os REITs. Ele já consegue ter produtos diferentes e ter rentabilidades diferentes, né? Sim, com percentual maior, você já começa a poder criar novas caixinhas, né? Então, você pode ter ações próprias, pode ter fundos de investimento, pode ter os próprios já dá pra fazer uma fundos imobiliários, já dá para começar a expandir um pouquinho mais. E aí, você começa a olhar sua carteira de investimentos lá fora como uma carteira, sua carteira aqui como uma outra carteira e uma carteira global, que é tudo que você tem relacionado a investimentos, né? Entendi. E o último perfil, que eu acho que é o seu perfil. Ó, gente, Vitor tá quietinho aqui, tá? Mas ele deve ser 40% dolarizado. Vocês escutam isso. Eu hoje, olha, o meu tá quase pra 50% dolarizada mesmo. Tá vendo? Pobre a gente. É assim. Mas a gente só traz gente fina aqui, né? É isso. Esse programa é muito bom. Então, o agressivo, você, por exemplo, então a gente já pode falar de que 40%, 50%. 50% ainda é mais agressivo. Eu não diria agressivo, porque a gente entraria naquela polêmica que o dólar é agressivo, concorda? Que não é agressivo. Exato. Porque o agressivo é o real, porque você vive o Brasil todos os dias, né? Os Estados Unidos é muito mais tranquilo do que o Brasil em termos econômicos, termos políticos. Então, na teoria, o dólar é mais conservador que o real. Tanto é que o dólar é o porto seguro dos investidores mundiais. No medo de uma crise, no receio de uma crise, todo mundo vai fazer o quê? Vai dolarizar o dinheiro. Porque se todas as economias quebrarem, é o pensamento do investidor global, os Estados Unidos provavelmente é o último país que vai quebrar todo mundo antes, né? Se os Estados Unidos acabar, é porque todo mundo já acabou. A gente já foi há muito tempo. Não, Brasil. O Brasil vai ser um dos primeiros ali. Então dá pra gente contar, acima de 40% já é um agressivo, ele já tá colocando. Mais do que isso, começa a não valer tanto a pena, porque a gente ainda tem os juros aqui muito altos, né? Então se a gente... Vamos considerar que 40% ou ter dólar é muito agressivo, igual você falou. Se eu tiver os outros 50%, 60% em juros aqui, eu tenho uma parte da minha carteira que vai render sem oscilar, sempre em linha reta, subindo e pagando juros que só tem no Brasil, em mais nenhum lugar do mundo, né? Exato. Porque, como o Vitor disse, pessoal, todo país desenvolvido, geralmente eles têm as taxas de juros muito baixas. A dos Estados Unidos é que agora tá tendo um pouquinho de inflação, eles vão aumentar um pouquinho a taxa de juros, mas é totalmente incomum, né? Sim, a taxa de juros lá é zero e a gente tem países no mundo que tem a taxa de juros até negativo. Você guardar dinheiro na renda fixa, você perde dinheiro. Porque o país quer que você pegue o dinheiro e gaste na economia para fazer a economia do país acelerar. Não deixa de ser um capitalismo. É a rodinha do capitalismo. É isso que acontece. Tá todo mundo querendo dinheiro na mão. É que daí, esses outros países, a gente fala muito, né? Nos Estados Unidos, apesar de ter muita gente investindo, eles também são muito endividados. Mas eles são endividados porque eles precisam fazer essa roda girar. Então, os Estados Unidos está imprimindo dinheiro, colocando dinheiro na economia, fazendo, que é um pouquinho diferente do Brasil, né? Por isso que a gente acaba ficando um pouquinho para trás, né? E lá como eles não têm juros, aquele dado que você pegou que 60% dos americanos investem em bolsa, é porque para eles é o que sobra investir. Já que os juros é zero, não existe renda fixa lá. Exato. E o restante, pessoal, depois eu passo o negócio da pesquisa, é produtos de previdência. Eles estão ali, ações e produtos da Previdência. Que você conhece bastante. Conheço. Bom, vamos lá. R$1.000 por mês. Dolarizar sempre, eu fiz essa pergunta, né? Uma outra, porque assim, a gente... eu fiz essa pergunta quando a gente estava falando, então a pessoa que tem R$1.000, R$2.000 por mês... Você falou que não existe uma regra, mas queria que você trouxesse aí, pelo menos agora sendo um pouquinho mais direto, ela pode, assim, ela pode determinar uma regra? Como que você fala hoje para uma pessoa lá dentro do escritório de vocês, uma pessoa que quer investir, ela entrega para vocês aquele determinado valor e vocês ajudam a montar a estratégia? Como que uma pessoa pode montar efetivamente para você ajudar ali, né? Com a experiência que você tem, como que ela faz o passo a passo? Olha, se você tiver R$1.000, você continua investindo em renda fixa, isso e aquilo. Como que ela pode pensar nisso? Porque é interessante para ela aumentar a base da renda fixa que ela tem no Brasil e é interessante ela dolarizar. A gente já sabe que o câmbio no longo prazo ele não vai fazer diferença nenhuma, né? E ela já tá focada ali naquele percentual dela. Mas como que ela faz isso efetivamente? Porque ela fica com muito receio, né? Ela divide realmente pela metade ou não? Como que você faria se você tivesse R$1.000 hoje? Eu gosto de seguir a receita de bolo, né? Depois que eu sentei e decidi que eu vou ter 10 ou 20 ou 50% em dólar, todo mês aquele meu dinheirinho que eu guardei,
Não vou olhar para o mercado, não vou olhar se a bolsa lá fora subiu, ou se aqui subiu, ou se aqui caiu, ou se o dólar subiu ou caiu. Não vou ficar fazendo conta, eu vou seguir aquela receita de colocar 40% lá fora, o resto aqui. Todos os meses,